Hoje você vai poder acompanhar a vida de um homem que foi mordido por um tubarão. Vale a pena estar presente e apreciar essa história. É uma história emocionante e que, mais do que isso, pode te indicar os caminhos quando você quer dar um mergulho. Menorá na TV, entrando no ar, mais uma vez. O meu filho Patrick me falou, quando ele viu que nós íamos conversar hoje, me telefonou para dizer que você é um dos melhores amigos dele. Eu fico muito feliz, porque eu também conheço o teu pai, posso me considerar amigo dele, e é um prazer grande bater esse papo contigo. Verdade, é recíproco. Sou amigão do Patrick, sim, e estudei com o Bruce também, né, no Andrews, lá atrás. Então, Verdade. as famílias se conhecem há muito tempo, né? Beleza pura. Ô, João, qual foi a motivação que você teve na vida para gostar do mar? Para gostar do mar, a motivação acho que foi familiar, porque meu avô, por parte materna, era pescador de caça submarina, meu pai era pescador de caça submarina, então eu seguia... Agora eu tô me lembrando, se não me falha a memória, o teu avô era um cara famoso, cara, que eu conheci. Fala o nome dele. Antar Padilha, meu Deus do céu, cara. Dermatologista. Pior é a gente não conseguir ligar o nome à pessoa. Mas eu me lembro muito bem dele. Muito bem. Olha, me lembro dele no Arpoador. Ele muito era... dele. Legal, muito legal. Ele era o nosso ídolo, porque naquela época a gente pegava jacaré de peito. Não tinha prancha. Uhum. E ele estava sempre por ali, com pé de pato e aquelas... Tubo, né? Snorkel. Pô, cara, ele é pai da tua mãe. Exato. Pai da minha mãe. Pô, que bacana, cara. Que bom. E aí eu comecei a pescar com ele e com meu pai, né? Então, assim, por isso acho que eu comecei a ficar... Assim, eu nem me lembro a primeira vez que eu fui pescar com eles. De tão criança que eu era, de tão novo que eu era. E eu não deixava de ir nunca. Eu tinha até um certo... Vocês iam de lancha? Ia de lancha. Chegava lá na ilha, eles iam para dentro da água pescar e eu ficava em cima da lancha esperando, né, no início. Aos poucos eu comecei a ir para a água. Então, assim, eu acho que o amor pelo mar veio dessa relação de pescaria com meu pai e com meu avô, que é são as primeiras lembranças que eu tenho no mar. E depois, logo, meu pai já incentivou a gente a velejar, que não era um esporte que, vamos dizer, não era um esporte que tinha uma tradição familiar. Ele começou a velejar também, ao mesmo tempo que nós começamos criança, eu e meu irmão. Depois surfar. Então, assim, foi uma coisa que foi indo naturalmente, assim. Os esportes foram surgindo, né? E todos no mar. Minha família sempre foi muito ligada ao mar. Minha mãe velejava, meu pai. Então, acho que esse amor veio de família já. Então, assim, tem vários lados da família. Não só, tinha até um tio-avô por parte de pai também, que era pescador oceânico. Então, era assim, cresci com a história do mar, né? Era a parte que eu mais gostava de tudo que era me apresentado, sabe? Profissionalmente, você estudou no Andrews, depois você foi para a faculdade. Qual foi o caminho que você escolheu seguir em termos profissionais e por quê? Eu fui do Andrews, depois fui fazer economia. Eu acho que eu tenho uma opinião assim que talvez seja um pouco controversa. Eu estou com um filho que vai com 16 anos, que logo mais vai ter que escolher o que vai fazer de profissão. Eu acho que a gente escolhe muito novo. Então eu, no meu caso, comecei fazendo economia na Cândido Mendes. Fiz 1 ano de economia, tranquei. Fiquei 2 anos trancado, viajando. Voltei e fiz outro vestibular na época, né? E fiz então para marketing e me formei em marketing, né? Mas assim... no início era difícil. Mas é o que você faz hoje? Não, hoje é também o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com venda, que não deixa de ser marketing. Mas quando eu acabei a faculdade, o tubarão me mordeu, a história do tubarão foi no meio da faculdade. E quando eu acabei a faculdade, eu estava com um trabalho na Polinésia Francesa, com pérola, né? Então trabalhei com joia durante uns quase 20 anos. É o que você estava cultivando pérolas, é isso? Fiquei cultivando. Mas como é que você chegou lá? Eu fui surfar através do mar. Através do mar. Eu fui surfar
conheci uma pessoa surfando, que acabou virando meu sócio. Conheci mais outra pessoa viajando lá, então os 3 viraram sócios. Um deles casou com uma taitiana. E aí ele acabou chamando, né? Era um grupo de 3 Os outros 2 eram brasileiros, não? Não, um era canadense, era argelino, naturalizado canadense, e o outro era americano. Então juntou os 3 e essa taitiana, e aí os 3 foram lá fazer a Fazenda de Pérola. Então acabei que o marketing me ajudou muito, porque ao longo da vida profissional sempre tive envolvido com vendas. Que marketing não deixa de ser isso, né? É achar um caminho para vender um produto e vender o que você quer vender e tal. Então, assim, a faculdade foi boa, me ajudou bastante. E foi importante, com certeza. Mas você hoje trabalha com vendas em termos de internet, venda de varejo? Qual é o ramo que você... Depois que eu larguei as pérolas, eu trabalhei com internet, com venda na internet, com compra coletiva. Mas a compra coletiva não deu muito certo, então depois parei. Trabalhei com energia solar. E como minha família é toda do ramo imobiliário, em paralelo eu sempre estava envolvido em projetos imobiliários. E hoje eu estou mais envolvido em projetos imobiliários e estou focando algum tempo no projeto do livro, que na verdade quero que ele expanda para um projeto que envolve pesquisa científica, viagem, e é um projeto maior que acho que o livro é a semente desse projeto. Então hoje estou no mercado imobiliário, em paralelo o livro e esse projeto do livro, que é a Isca. O João Cândido é irmão do teu pai, né? É primo do 1º grau do meu pai. Primo irmão. Primo irmão. Quer dizer, na verdade, são filhos de 2 irmãos. O João, o filho do Portinari, e o meu pai, filho da Olga, que era uma das irmãs do Portinari, que foi, na verdade, a irmã que morou com o Portinari desde criança. Então, foi a irmã que teve é a mãe do teu pai. É a mãe do meu pai. A tua avó. Exato. O livro que você escreveu, ele foi motivado por um dos maiores sustos que você já tomou na vida, provavelmente. Com certeza. Você quer contar essa história? Claro. Vamos lá. Então, na época que o tubarão me atacou, eu tinha acabado de voltar dessa viagem que eu fiquei viajando quase 2 anos. E todo esse tempo dessa viagem foi em ilhas, né? Eu fiquei metade da viagem em ilhas. E todas focadas no surf. Você foi sozinho? Fui sozinho. Foi sozinho? Fui sozinho. Todas focadas em surf, mergulho com tubarão, mergulho autônomo, né? Que é um mergulho de garrafa, com tubarão e tudo mais. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu estava me sentindo assim, o rei do mar, vamos dizer. Então, acho que foi um dos motivos que acabou me levando a sofrer esse acidente, né? Mas o que aconteceu? Você acha que você subestimou alguma situação, alguma circunstância? Eu acho que eu invadia muito o mar. Eu pegava windsurf nessa época, eu saía de Búzios às vezes, velejava até o outro município, Barra de São João, sabe? Eu velejava em alto mar, chegava no alto mar lá. Qual era o tipo de barco que você tinha naquela época? Era o windsurf. Então era uma prancha à vela, Então às vezes eu largava o material de windsurf no meio do oceano e nadava assim para distante do material. Então, realmente, eu acho que eu estava exagerando bastante. Eu acho que se eu tive foi nesse momento que aconteceu essa tristeza aí? E foi nesse momento que eu saí para velejar sozinho, com um amigo. Esse amigo, o material era diferente. Ele voltou e eu continuei sozinho, como eu sempre ia, e fui para muito distante da praia. Então, eu acho que foi o maior erro. Então, eu fui muito distante. Quando eu cheguei na hora de voltar para a praia, acabei entrando na água, mas entrei na água por uma opção minha, e entrei na água por poucos segundos. Mas o tubarão estava me seguindo, né? Em relação ao ataque que eu sofri, um biólogo veio para o Rio, a gente fez um estudo grande, então eu sei bastante sobre o ataque. Eu sei de onde o tubarão veio. Você conhece o Marcelo Spillman? Conheço bastante. Ele é um apologista da relação com os tubarões e eu já o entrevistei aqui há talvez uns 6 meses passados, meio ano. Logo que começou a pandemia, eu também comecei com as lives, porque eu não consigo trabalhar, fui obrigado a fechar o escritório para poder trabalhar em casa. Claro. E uma das formas de ocupar meu tempo é conversar com as pessoas e permitir às pessoas que coloquem as suas questões e apoiar projetos como esse do teu livro, que eu vou apoiar a partir de agora. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o Marcelo, que é um filho de um grande amigo meu que faleceu muito cedo, o João, que por acaso tem o mesmo nome seu. O João Spillman era um psicanalista.
E Marcelo é um camarada que eu conheço desde muito pequenininho, aqui na praia de Copacabana, onde eu vivo. Ele é um apologista da relação com os tubarões. Ou pelo menos ele diz que os tubarões não têm tanto perigo quanto a gente pensa. Eu tenho certeza que não é isso que você pensa. Ou talvez até seja. Você vai explicar para a gente agora. Então, eu já conversei com o Marcelo algumas vezes, né? E eu concordo com ele. O Marcelo é um super biólogo, né? Conhece tudo de comportamento dos animais marinhos e tudo mais. Realmente, ele não acredita. E eu diria que eu tinha uma visão idêntica do Marcelo até eu ser atacado por um tubarão. Tanto que eu ia para o alto mar e mergulhava com o tubarão. Nunca tive medo de tubarão e tinha certeza absoluta que a gente não fazia parte do cardápio deles e por isso a gente não tinha risco jamais de ser atacado. Então acho que eu pensava... O que você fez de errado, cara? Porque ir até o alto mar, ou se afastar, dentro dessa teoria que você defendia, não tem problema nenhum. Pois é. Por isso que você foi. Por isso que eu fiz. E por isso que eu digo que eu acho que eu pensava parecido com o Marcelo, sabe? Eu achava que não existia e o que você pensa hoje? Então, hoje eu acho o seguinte, eu acho que o Marcelo está certo, que não tem risco mesmo. Mas qualquer situação onde eu sei que eu estou ultrapassando um limite, então se eu acho que tem um limite é porque eu acho que existe um risco, né? Eu já não vou mais para a água, sabe? Eu já, por exemplo, eu não velejo onde eu velejava, né? Eu não volto lá, eu não acho que seja seguro. Eu acho que eu dei muita sorte, porque eu podia não ter sobrevivido. Né? Como é que foi essa história objetivamente? Não, então hoje eu tenho muito respeito pelos tubarões. E tenho o respeito, eu acho que ele contrabalanceia um pouco com medo, né? Existe uma mistura de medo e respeito. Mas eu já fui para a água com tubarão depois do ataque várias e várias vezes. Né? Eu trabalhei com pérola anos e anos, cercado de tubarão, mesmo depois do ataque. Mas eu assim, não tenho aquela crença... Com outra atitude, né? Com outra atitude, com muito mais respeito e não assim, não é. Eu antigamente acreditava que o tubarão não atacava o ser humano. Hoje eu acredito que ele ataca. O ser humano não pode invadir o território dele ou agir de forma errada, principalmente quando está na presença do tubarão. Né? Se você estiver na presença do tubarão, eu acho que diferentes espécies vão exigir diferentes modos de agir. Comportamentos. É. E aí, pulando para o livro rápido, para o ataque, é isso que você quer que eu conte? Rapidamente. O ataque foi o seguinte. Não precisa ser rapidamente, não, a gente tem tempo. Tá. Tem tempo à vontade, não tem problema. O ataque, eu estava velejando para distante da praia. E para voltar, você faz uma manobra de 180 graus, que se chama um jibe. Eu fiz a manobra, completei a manobra. No final dela, eu estava com uma prancha nova, começou a afundar, uma coisa meio técnica. E aí eu tinha duas opções. Ou ficar me equilibrando e me arriscando ali, e o risco é ser catapultado pela vela. E aí pode até quebrar o material, pode se machucar. Ninguém opta por ser catapultado. Ou você entra na água por poucos segundos e sua prancha volta a boiar e você levanta. Então, eu digo que eu criei o momento perfeito para o ataque. O tubarão já estava me seguindo, eu não tinha a menor ideia. Eu fiquei já apontado para a praia, na posição de voltar, e pensei assim, vou entrar na água 1 segundo, só vou bater na água e levantar e continuo, só para a prancha voltar a boiar. No que eu entrei na água, foi assim, eu entrar na água, já bateu alguma coisa em mim na hora. Pum, assim, uma batida. Você chegou a ver o bicho? Então, eu vi um pedaço dele passar na minha frente durante o ataque, porque o ataque, vou te descrever o ataque, ele faz um movimento, ele vem por baixo, morde e faz assim com o corpo. Nisso que ele dá esse golpe com o corpo, o dorso dele passou aqui na minha frente, mas passou na velocidade de uma bala, sabe? Mas ele mordeu e te arrastou? Ou ele mordeu e largou? Olha, ele fez assim, eu tava com a perna assim, ele fez assim, ó. Bum! Mordeu por baixo, jogou o corpo para cima e saiu mergulhando comigo. No que ele saiu mergulhando... Você foi junto. É isso que eu tô perguntando, você foi junto. Fui junto. Então, foi assim, eu entrei na água e senti uma batida. Quando bateu, eu pensei assim, caramba, bati em alguma coisa. Quando eu acabei de pensar isso, me puxou pro fundo com muita força, assim, uau! Quando puxou, eu tinha certeza absoluta que era um tubarão. Eu falei, tubarão. Cara, isso deve ter sido uma sensação que você deve sonhar com ela de vez em quando com pesadelo. Não é possível. Porque eu monto a cavalo. Não sei se o Patrick te falou isso. Eu sou um cowboy citadino, vamos dizer assim.
E continuo montando a cavalo. Eu monto desde 1 ano de idade e a minha história é muito parecida com a tua. Meu pai era da cavalaria do Exército e me incentivou, enfim. É uma minha história. E eu já caí uma porção de vezes. A última vez que eu caí foi aqui, no Aras, aqui no Rio de Janeiro, em que eu, sempre com imprudência, essas coisas só acontecem na imprudência. Eu fui montar num cavalo de um amigo meu, que era um cavalo que não podia ter sido montado por mim naquele momento, porque ele estava há 4 meses numa cocheira, fechado, eventualmente saía um outro momento, mas nada que desse a ele tonicidade no trabalho, e o cavalo me derrubou em 5 minutos. Ele fez o que a gente chama de passarinhar. Ele, como o Pelé, que mudava de velocidade e de rumo com muita rapidez, ele deu uma meia volta também de 180 graus e eu fiquei no chão e quebrei o braço. Isso com 50 e poucos anos aqui, esse osso teu aqui, ó, é aqui, em cima. O meu é do lado. Ficou. E, curiosamente, 3 dias depois, eu ia para Nova York, como acabei indo, entrevistar o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que estava no poder há 3 meses e me convidou para entrevistá-lo em Nova York. Eu fui engessado até aqui, ó. O cara queria me operar, eu não deixei, uma confusão danada. Mas o que eu quero, eu te contei isso aí para te falar que eu não precisava ter montado naquele cavalo e você não precisava ter feito o que você fez. Exato. Isso aí eu te falar. Então, eu espero que você tenha aprendido sobre cavalo. Eu aprendi sobre não ir mais. Cara, olha só, eu ando a cavalo hoje com medo que você não tem ideia, mas que é fantástico para mim, porque eu não desgrudo do bicho. Eu fico atento ao que está acontecendo e eu estava frouxo em cima do cavalo. Por isso eu caí e primeiro eu não podia ter montado, depois eu estava distraído. E o que me quebrou o braço, curiosamente, não foi o tombo. Foi o relógio que eu estava usando e que eu nunca mais usei. Nenhum tipo de anel, relógio, nada desses troços. Nada. Porque é isso que você acaba enrolado com um tipo de... não é possível. Aí a gente vai aprendendo. É uma situação diferente da que você viveu, mas é alguma coisa que remete à nossa desatenção, à nossa sensação de poder, a nossa capacidade de entender equivocadamente que a gente não corre risco nenhum, que a gente sabe tudo, e aí a gente entra pelo cano. Totalmente, concordo com tudo. Inclusive o fato inclusive relógios dos anéis, eu não uso também. Eu acho que no mar é um perigo, né? No mar é um perigo, qualquer coisa. Então, assim, tudo pode prender, pode... Então, eu não uso nada disso também. Mas, vamos lá realmente... Mas realmente... Então, assim, eu primeiro senti essa batida, né? Essa batida foi a mordida dele. Para baixo. Quando ele puxou, eu tinha certeza que era um tubarão. E eu depois, não só para escrever o livro, mas já antes, li vários livros sobre ataque de tubarão, né? E uma coisa que todo mundo que é atacado percebe na hora que está sendo atacado, sabe? É uma coisa comum a todas as vítimas de ataque. Então, assim, eu percebi na hora que era um tubarão e achei que fosse morrer, na verdade. Eu pensei assim, tubarão morrer. Foi o que eu pensei. Quando ele me puxou pro fundo... É um pensamento muito rápido. Foi o estalo, assim, tubarão morrer. Eu não pensei em lutar. Pô, mas ele te agarrou, te levou pro fundo, e aí? E aí ele fez esse golpe, passou por mim e eu vim com a vela. Nisso, o rabo dele bateu na minha vela. Fez tum, assim, um batidão na minha vela. E a gente foi para debaixo d'água. Quando eu cheguei debaixo d'água, não tinha mais nada me puxando. Ele me soltou. Talvez ele tenha encostado na vela. Foi a minha sorte. E aí, talvez esse toque na vela tenha assustado ele. Mas ele soltou. No que ele soltou, eu falei, uau, não tem nada aqui, é minha chance. Aí eu voltei para a superfície e olhei para baixo. No que eu olhei, já ficou tudo de uma poça de sangue. E vou te dizer, foi o momento mais dramático para mim, porque nesse momento eu vi o continente muito distante e pensei assim... Como é que você vai voltar? Eu pensei, se eu não conseguir velejar, eu vou morrer com certeza e a morte vai ser terrível. E aí comecei a pensar, e aí me veio uma sensação de tipo assim, caramba, quanta coisa que eu deixei de fazer
E ao mesmo tempo já veio assim, uma coisa assim, não pode ser, não pode ser, não pode, não pode, não pode. Aí botei a outra perna na prancha e completei o movimento que eu estava fazendo, né? De levantar, de water start, que chama. Botar a prancha para cima. Botar a velha prancha e sair andando. No que eu comecei a velejar de novo, eu te juro, eu tinha certeza que estava sonhando. Absoluta. Eu comecei a velejar e essa história que as pessoas contam, eu te falo, existe, eu vivi. Eu pensei assim, quando eu fiquei em pé na prancha de novo, velejando em velocidade, eu pensei Você assim, conseguiu ficar em pé, cara? Consegui. Porque ele te pegou na perna, pelo que me consta. Na panturrilha, e eu tomei 250 pontos, para ter uma ideia do tamanho da mordida. Né? Do rombo. Tamanho do rombo. Do rombo. Não, aqui na panturrilha, 90% da musculatura cortou e ficou pendurada para fora, aqui assim. Mas quando eu voltei, eu achei que era um sonho. Eu até tentei abrir os olhos assim. E aí caiu a ficha. E aí não tive mais medo de morrer, não. Porque aí eu senti assim, falei, pô... Quero me salvar. Se eu tô velejando, porque assim, o meu maior receio, maior medo, desespero, pavor, era se eu não conseguir velejar. Como eu consegui Você podia perder a perna, né, cara? Você viu o que aconteceu com o Torben Grael? Pô, com certeza. É mais ou menos isso. É. O dele, o barco passou por cima dele, arrancou a perna dele, né? O dele aconteceu pouco depois do meu. O acidente dele. Pouco depois. E como a gente velejou a vida inteira, ele é amigo nosso, da minha família e tal, então eu participei disso. Ele é um cara espetacular. Eu não conheço pessoalmente, não tenho a honra de conhecê-lo, mas eu assisti muitos depoimentos dele e, enfim, eu conheço a história e conheço. Também não. Estou próximo do tema. Agora me fala uma coisa, você chegou lúcido, cara, na praia? Então, quem te pegou? Quem te levou para onde? Então, essa daí é uma das coisas mais incríveis que tem na história para mim, porque eu consegui, então, velejar até a praia. Quando eu cheguei na praia, como eu estava velejando de windsurf em pé, eu pensei, vou sair andando. Do mar, a praia estava vazia, eu vi um casal, assim, só tinha um casal na praia. Eu falei da praia, do mar, eu falei assim, lá do meio do mar, eu falei, esse casal vai me salvar. Eu não consegui parar na frente deles, parei distante. E quando eu fui andar na direção deles, eu não conseguia andar. Então eu conseguia ficar em pé, mas não conseguia dar um passo. Então eu fui caindo na areia, fui pulando, caindo até chegar na frente desse casal. Então esse casal correu para me socorrer, eu já estava meio que apagando, aí já dei apaguei, eles me colocaram no carro. Nisso eu acordei e falei assim, segue as minhas instruções. E fui dando o caminho. Isso foi aonde? Isso foi na Praia Rasa. Eu saí da praia lá em Búzios, eu saí da praia de Manguinhos e voltei na Praia Rasa. E aí, no mar, olhando os ferimentos, eu pensei assim, falei, cara, eu tenho que ir pro Rio. Na época eu pensei assim, tem que ir pro Rio. Tinha um amigo que tinha um avião, então eu falei assim, vou para casa desse amigo que tem um avião, pego o avião dele e vou pro Rio. Então, quando esse casal me pegou na praia, me colocou no carro deles... Te levou para casa desse amigo que você foi mostrando o caminho. Eu mostrei o caminho para casa desse amigo, eles chegaram, então me levaram para casa desse amigo, já cheguei, ele estava na casa, maior sorte, ele já viu a situação na hora, eu já estava meio que quase apagado. Largado. Me colocaram numa caminhonete e me levaram para o centro de Manguinhos, onde o doutor Joaquim, que foi o médico, aí ele olhou e já falou na hora, ó, não vai ter remoção, é agora, vai ser agora. E aí fez toda a operação. Aí deve ter te limpado e te costurado, né? Exatamente. Aí foi limpeza e costura, durou umas 4 horas e meia, mais ou menos, né, até estruturar tudo. E aí eu já... Quanto tempo você demorou para poder andar depois, hein? 100%, 10 meses, né? Ficar 100%. Mas deitado na cama direto, sem botar o pé no chão, 3 meses. Quanta fisioterapia você deve ter feito? Eu fiz 5 meses de fisioterapia e para andar de novo eu demorei uns 5 meses para voltar a andar. Como é que você está? Né? Bom, sem exercício, meu irmão. Exato. A gente sabe disso, como é que funciona. Uma vez, quando eu quebrei esse braço, quer dizer, esse punho, esse último tombo aí, com 50 e poucos anos de idade, acho que 52, 53 anos, uma coisa dessa. Já tem 17, 18 anos, 20 anos. O braço afinou. Porque braço engessado, cara, 3 meses e meio. E o cara querendo me operar, eu dizendo que não ia. Até que eu consegui arrancar, porque agora o ortopedista, o negócio dele é botar pino.
Eu não quero botar pino nenhum, cara. Eu não quero essa porra. Eu quero saber o seguinte: como é que eu vou ficar? Aí o cara me disse: olha, você vai ficar da seguinte maneira: o osso vai ficar fora do lugar, vai ficar esteticamente diferente do outro braço. Você tá preocupado? Você, João, está preocupado com isso? Não. Nem eu. Porra, cara, ó, um abraço, até logo. Fui para fisioterapia, fiquei mais 3 meses e meio. Também foi uma brincadeira de 6 meses, 7 meses. Mas é muito menos, né, cara? Porque é um tombo que o relógio bateu aqui, quebrou. E curiosamente, para mim, não houve fratura exposta, porque o relógio prendeu, ele quebrou e prendeu. Entendi. Ele mesmo segurou. E aí o negócio ficou fissurado, mas não saiu para fora da pele. Graças a Deus, nem da carne. Mas vamos lá na tua história. O que você aprendeu com isso, hein, meu irmão? Então, eu acho que o principal que eu aprendi é que eu aprendi lá naquele segundo que eu não sabia se ia conseguir voltar a velejar. É que você não deve deixar para depois. Não é fácil, não. Eu sei que na vida a gente acaba deixando muitas coisas para depois, mas dentro do possível, seguir o que gosta. Fazer tudo ontem. Fazer o que gosta também, tentar fazer o máximo que gosta. Às vezes até talvez uma opção de trabalho não seja que vai te dar mais oportunidades financeiras, mas a vida é muito curta, sabe? E assim, mesmo que a gente viva muito, ela é curta. E como ela pode acabar a qualquer segundo, né? Então, assim, eu acho que o que eu aprendi mais foi esse momento que eu vi que minha vida podia ter acabado ali, né? E me deu pena de mim mesmo, de pensar assim, caramba, não pode ser agora. Tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu deixei até de fazer. Então, acho que o que eu aprendi mais é isso. Cada minuto é precioso e o presente é o que a gente tem. Então, assim, o livro, voltando ao livro rapidinho, o projeto do livro é no caminho do sonho, sabe? É um projeto assim, tá na hora de eu fazer o sonho, sabe? Então, essa semente do livro é uma semente de um sonho que, assim, falando em termos gerais para explicar o sonho meu, como eu era cresci no mar, o meu maior ídolo era o Jacques Cousteau, né? Eu assistia o Jacques Cousteau, então assim, o meu sonho era viver igual o Jacques Cousteau. Então acho que o livro é uma semente para quem sabe eu conseguir viver próximo ao que o meu grande ídolo da época de criança, né? Então acho que é por aí. Eu acho que é isso que Como é que foi a conversa com teu pai na sequência dessa história, hein? Então, ótimo você perguntar, porque na verdade a conversa com ele foi durante a operação. Porque ele apareceu lá? Não, porque eles não estavam em Búzios, meus pais. E eles sim, alguém deve ter avisado, aí ele correu para lá. E eles estavam em Teresópolis, Petrópolis. Então eles receberam uma ligação assim: ó, o João foi mordido por um peixe. E tá no hospital. Pô, o cara deve ter ficado mal. Tua mãe deve ter enlouquecido. Só nessa espera de chegar de Petrópolis até Búzios, cara. Não, aí eles ficaram em Petrópolis, porque o pessoal falou assim: não, fica aí, tá tudo bem. Aí eles falaram assim: bom, o que aconteceu e tal, né? Não estavam entendendo nada. Aí ele ligou de novo 1 hora depois para falar comigo. Aí o pessoal falou assim: não, espera aí que ele ainda tá sendo atendido. Aí ele falou: opa, 1 hora já se passou, ele ainda tá sendo atendido? Aí que eles falaram: olha, não foi bem o peixe, parece que foi um tubarão. Aí ele desceu do Rio, para Petrópolis, para o Rio. E esse amigo meu, que tinha um avião, que foi quem me socorreu, ele então mandou o avião vir de São Paulo. O avião não estava em Búzios. Então, quando acabou de dar os pontos e tudo, o avião já estava em Búzios. Então, eu peguei, eles me botaram na caminhonete e me levaram para o avião. Então, assim, esse plano de pegar o avião lá do meio do mar acabou dando certo no final. Então, eu já voltei para o Rio com o avião dele. E aí, meus pais foram me encontrar no Santos Dumont. E do Santos Dumont me levaram para a clínica Sorocaba, onde meu avô era médico, então aí já teve toda a equipe de amigos dele, tudo mais. E melhoraram a situação ou estava bom, já estava legal? Aí eles viram, cheguei lá, tinham 4 médicos, e meu avô, Alcino, e mais 2 médicos, que eu não vou me lembrar. E eles então olharam, né, estava imobilizada a perna, tiraram a mobilização, olharam, fizeram alguns movimentos, olharam para mim e falaram assim: pô, se você chegou até aqui, você tem tanta sorte que é melhor você ir para casa. Vai para casa. Vai para casa. Foi isso mesmo. Então, aí eu cheguei em casa. Então, olha, o ataque aconteceu por volta do meio-dia e meio. Olha só, a pergunta é como é que foi a tua conversa com teu pai, tá? Não esquece, não. Então tá. Então vou voltar nela. Então, a conversa com meu pai, ele ligou
e eu falei, ó, tô aqui levando os pontos. Eu estava tão feliz nesse momento, eu devia ter umas 2 horas vivo, que eu estava sendo atendido. E eu estava tão feliz que a conversa foi tipo, pô, tá tudo bem. E eu estava preocupado, engraçado que você, quando caiu do cavalo, ia viajar para uma entrevista. E eu, quando fui mordido pelo tubarão, ia para um casamento no Tahiti, que resultou nessa fazenda de pérola. E não pude ir. Então, durante os pontos, eu não podia olhar os machucados, o médico não deixava. Então eu falei com meus pais e minha maior preocupação era assim, e aí, eu tenho que ir semana que vem pro Tahiti, hein? Não pode, eu vou, hein? E o médico falou, vai, com certeza, fica tranquilo, daqui uma semana... Você vai dizer o quê? Essa hora é hora de incensar o cara e botar o cara pra cima. Não tem jeito. E aí depois a conversa já foi, quando eu cheguei no Rio, encontrei com eles, foi mais uma coisa de emoção e da gente se abraçar e tal. E de falar, pô, o tubarão... E apesar de que nenhum biólogo tivesse ainda analisado, né, o ataque, a mordida, para afirmar que era um tubarão, porque isso faz parte do processo de você falar, fui atacado por um tubarão, mas eu já tinha total certeza que tinha sido atacado por um tubarão, né? Então eu já estava falando tubarão, 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 né, para todo lado, porque, enfim... Por que você resolveu escrever um livro? Começou porque... Você quer alertar as pessoas, é isso? Não, eu quis deixar... Eu acho que o alerta, em alguns locais, é necessário. Não é necessário... Não, mas quando eu digo alerta, não é sobre o tubarão, não. Ah, tá. É sobre não perder tempo na vida, é sobre fazer o que gosta, é sobre ser profundo naquilo que tem que ser feito, fazer direito, eu não sei. Estou imaginando que seja alguma coisa por aí. O livro tem o papel... O livro teve a função que eu queria ter, era de contar, de deixar a história gravada, sabe? Deixar a história eternizada, entre aspas, para todo mundo saber, ler e tirar diferentes conclusões. Porque acaba que cada pessoa que lê e me fala alguns feedbacks, eu vejo que as pessoas veem momentos diferentes e percepções diferentes. Com certeza, esse ensinamento de vamos viver o hoje está no livro, né? Está lá. E eu resolvi escrever o livro porque eu contava a história tantas vezes e várias vezes as pessoas perguntavam assim, pô, não vai escrever um livro? E depois de ouvir isso 300 mil vezes, eu já estava assim, caramba, preciso escrever um livro, preciso escrever um livro. E aí, quando os meus filhos nasceram, então, turbinou essa coisa de escrever um livro, né? Porque todo mundo da escola deles e os amigos, novos amigos... Você já deve ter filho de 18 anos, 17 anos, é 16 anos, 16 anos. É mais ou menos como o Bruce, né? Parecido com o Bruce. As nossas histórias são parecidas nesse... Eu me lembro que quando eu tive, ele já tinha acabado de ter, eu era junto, assim, foi na mesma época, exatamente. Então, o livro foi, eu brinco até que foi até a pedidos, porque tanta gente me pedia, que sabe aquela coisa, tem uma hora que já vira até questão de honra, né? Fala assim, pô, vou escrever um livro, sabe? A ideia sempre foi boa, sempre gostei, mas eu não precisei de coragem, né? Porque uma coisa é começar, outra é acabar o livro, né? Não, e outra coisa, você quando se lembra dessas coisas, isso é penoso, né, cara? Eu não gosto de me lembrar das coisas erradas que me aconteceram e é ruim, a gente tem que pensar nisso, mas não é legal. No processo de escrever o livro, eu quis voltar aos locais e tentar escrever o ataque e algumas partes o mais próximo objetivo. Possível. O mais objetivo e mais próximo da realidade. E saber que esse processo me acendeu o meu medo de tubarão de novo. Porque, lógico, depois do ataque eu fiquei com medo e fui passando o medo. Mas o fato de ter que voltar tanto na história e contar tanto, hoje em dia já não estou mais tão corajoso como eu já fui e estou tendo que procurar de novo essa coragem. É até bom, é até um exercício bom que eu acho que no livro também... Bom, mas você também não tem mais 15 anos, né, cara? Exato. E a gente vai vendo que o corpo vai sendo limitado pelo tempo. Ainda que o Einstein tenha dito que o tempo não existe, ele existe para quem é finito, para quem acaba, como nós. A gente acaba. Exato. Então o nosso tempo acaba. O nosso tempo é a coisa mais importante que a gente tem, claro. A gente, né, você sabe disso bem. E assim, cada dia que passa eu estou dando mais valor ao tempo. Hoje eu estou muito focado nessa história de botar um sonho para frente. Eu consegui fazer isso com a Fazenda de Pérola, sabe? A Fazenda de Pérola... Por que você largou isso? Poxa, a Fazenda aconteceu uma coisa que eu jamais ia imaginar. Eu era mais novo e não tinha tanta experiência, mas o que eu não ia imaginar é que a minha Fazenda de Pérola... Quando você fala de experiência, é o quê? Experiência comercial? Experiência de vida, eu acho. Eu era muito novo e
Porque o meu negócio deu errado na hora que estava ganhando muito dinheiro. Mas o que aconteceu? Bom, entrando assim no detalhe, eu tinha um sócio que era o que cuidava da fazenda, que era o canadense, argelino, e ele então pediu para vir para o Brasil, para tirar férias. E no meio dessas férias ele quis ir para São Paulo, onde eu, na época, trabalhava, o meu mercado era São Paulo. Eu fui, mostrei tudo que eu fazia e ele me deu um golpe, junto com algumas pessoas que trabalhavam comigo em São Paulo. E aí, com esse golpe, mostrou quem ele era para mim, que era um amigo. Foi uma coisa que, assim, eu me lembro do dia que eu descobri tudo. Foi igual uma traição, sabe? De um casamento, uma coisa qualquer. Eu me senti... Não, eu conheço a história. Não a tua história, eu conheço a minha história. Já tomei algumas quedas de braço, como por confiança e por querer ajudar os outros. Hoje o cara, para chegar perto de mim, ele tem que ultrapassar umas barreiras que eu mesmo coloco e que podem danificar a vontade dele bastante, que eu aprendi. Tem que querer, né? Tem que valer a pena. E eu aprendi muito com essa história do Tahiti, né? Então quando eu percebi esse golpe, acabou. E aí, enfim... Aí, como é que você conseguiu sair da empresa? Poxa, olha, Tahiti era tudo... Quando a gente brigou, a coisa já não estava indo bem, né? Para você ter uma ideia, eu ficava trabalhando na fazenda, a gente brigava às vezes, e meu sócio falava assim, eu te mato e ligo para tua família e digo que um tubarão te comeu. Porque lá era lotado de tubarão, né? Então, assim... Não, mas eu não entendi. Por que ele dizia isso? Primeiro, a nossa fazenda era muito isolada. E então, esse meu sócio, ele foi ficando... Tanto que quando ele falou assim, quero ir para o Brasil passar umas férias, ele falou assim para mim, eu não quero ouvir falar de trabalho. Eu não quero ouvir sobre trabalho. Eu falei, cara, vai lá para o Rio, vai para o Brasil, eu te boto na casa dos meus pais lá numa praia, e você vai ter as férias que pediu a Deus. Entende? Você fica lá. Você fica lá. E eu ia para São Paulo. Para você ter uma ideia como é que a coisa estava, quando eu voltei... Mas você acha que ele tinha um plano de te prejudicar ou foi no meio do caminho que ele entendeu que podia te dar uma pernada? Eu acho que aconteceu com ele foi o seguinte, quando eu levei ele para São Paulo, eu sou um carioca, mas que eu digo assim, que ama São Paulo. Eu tive ótimas experiências, fiquei muitos anos trabalhando lá. Somos dois, eu também gosto muito de lá. Pô, e a coisa legal. Lá é muito diferente daqui do Rio. Muito diferente. Meu pai era paulistano. É mesmo? Então. Não, quando ele viu São Paulo, a minha interpretação do que deu errado no meu negócio foi que quando ele viu São Paulo, ele viu o poderio de São Paulo. E era um momento que a gente estava super bem, né, com várias frentes e a gente estava, vamos dizer assim, bombando em São Paulo. Eu acho que quando ele viu aquilo ali, ele pensou assim, poxa, eu vou fazer isso. Não vai ser ele. Eu tô lá na fazenda, sofrendo, e ele está aqui nessa cidade incrível, né, tirando a glória. Mas ele tinha capacidade para fazer o que você fazia? Eu não tinha. Sabe por quê? Joia é uma coisa muito particular. Eu tinha... era um negócio de joia. Era um negócio de joia. Porque eu vendia as pérolas. Mas que não tinha nada a ver com as pérolas, ou tinha a ver? Eram as pérolas. As joias que eu falei. Era a continuação da produção das pérolas. Eu era o comercial, eu era o braço comercial. Eu era o braço que fazia alguns trabalhos na fazenda, então eu ficava na fazenda a cada 3 meses, eu ficava 45 dias, 2 meses na fazenda. E 3 meses em São Paulo. Depois voltava para a fazenda, 3 meses em São Paulo. Eu ficava nesse rodízio. Mas a pernada foi tipo roubar você ou querer ocupar o teu lugar? Porque são duas coisas diferentes. Foi querer ocupar o meu lugar, porque ele pegou a minha maior vendedora, eu tinha algumas, mas pegou a minha maior vendedora, que eu apresentei, e que, assim, um dia antes deles me darem um golpe, eles estavam almoçando comigo, sabe? Sim, mas vem cá, deixa eu ver se eu entendi bem. Essa tua maior vendedora também era funcionária dele, ainda que era você que tratava do assunto? Não, porque... Era uma empresa que vocês tinham? Ela era tipo comercial, então ela ganhava comissão, não tinha nenhum vínculo empregatício, ela só... Tá bem, mas vamos esquecer o vínculo empregatício e vamos pensar... ela trabalhava para você e para ele, e para o outro sócio. Exato. E aí ele quis te afastar da tua operação, que era uma operação que ele era dono também. Que ele era dono e mais, ele estava ganhando, e assim, estava no melhor momento. Isso que eu falei no início, foi engraçado para mim, foi uma surpresa, porque eu falei assim, pô, todo mundo ganhando dinheiro. Todo mundo se... E o que ele fez com isso, com a pernada que ele te deu? Deu tudo errado. Entrou pelo cano? Entrou pelo cano, total. E ela também. E quebrou o negócio? Quebrou o negócio, para você ter uma ideia.
depois que acabou a Fazenda de Pérola, eu estava já com filhos, né, família, e precisava continuar. Mas vem cá, e o outro cara lá, o sujeito do Tahiti, que ficou lá, ele dizia o quê? Se eu te falar o que ele dizia, você vai achar que eu que sou maluco. Ele dizia que o meu sócio era maluco, que o Bruno, que é esse sócio, ele falava, cara, o Bruno é maluco, o Bruno cada dia fala uma coisa. Ele falava assim, a minha lancha, outro dia a sua lancha, outro dia a nossa lancha, outro dia a minha fazenda, a sua fazenda. Ele era um cara, eu sabia desde o início que ele era uma pessoa... Vocês eram sócios iguais, os três? Os três, 1/3 cada um. Só que ele era o principal, porque tudo era em volta do casamento dele. Porque a mulher dele era tahitiana e ela então dava o direito a gente a ter a fazenda. E eu sabia que ele era maluco desde o início. Ele era meu amigo maluco que eu adorava, entendeu? Só que eu nunca imaginava que ele fosse mau caráter. Né? Uma coisa é o cara ser meio maluco, o cara ser... Mas isso você só aprende na hora que o cara faz. Porque o mau caráter, uma das características dele é esconder quem ele é. E olha, eu vou te dizer que ao longo desse trabalho, junto com ele, várias pessoas me alertaram. Já aconteceu de eu sair de um restaurante com ele andando na minha frente, uma pessoa me chamar, porque eu vivia no Tahiti, então as pessoas também tinham carinho por mim, me chamar e falar, pô, cara, você tá com a pessoa errada. Esse cara só pensa em dinheiro. E eu conhecia o outro lado dele, entendeu? Então eu achava assim, pô, eu não vou ficar ouvindo isso, sabe? Como te falei, eu também era eu era mais jovem, achava, pô, vamos lá. E tinha esse sonho, né? Voltando à origem da conversa De qualquer forma, para mim, aquilo ali era parte de um sonho. Então eu encarava aquilo tudo de peito aberto, vamos lá, empurrava algumas coisas para frente, jogava para baixo do tapete outras atitudes, sabe? E tudo em função de um sonho, que eu nunca imaginava que fosse acabar como acabou. Uma outra, por exemplo, a última vez que eu fui na Fazenda, eu nunca imaginei que fosse a última vez, sabe? Então, assim, voltando aí então, ao início da nossa conversa, né? Amanhã, a Deus pertence, a gente não tem a menor ideia do que vai ser, sabe? Eu penso nisso e falo, caramba, eu estava na Fazenda, deixei vários equipamentos meus lá para volta, né? Pranchas e materiais de equipamento de mergulho, tudo pensando, não, quando eu voltar não preciso mais trazer, quando eu voltar não sei o que lá, cada vez mais coisa. Nunca mais voltei lá, né? A última vez foi a última e eu não tinha a menor ideia. Me diz uma coisa aqui, eu estou atrapalhando você na conversa, porque tem uma moça aí dizendo que eu estou te atrapalhando. Não, tá ótimo. Tá, então vamos continuar do jeito que eu sei fazer. Desculpe, minha senhora, eu não estou atrapalhando, senão ele diria que eu estou atrapalhando, porque ele não é maluco nem eu. Não, talvez tá a senhora esteja muito ansiosa e a senhora tem que esperar um pouquinho para poder chegar às conclusões da nossa conversa. Então vamos continuar. Explica para mim, eu gosto de saber os detalhes das coisas. Você voltou, o cara criou problema para você aqui em São Paulo, e você voltou com ele lá para o Tahiti? Não, o cara criou um problema comigo. Vou te contar a história. Eu também adoro, vou te contar. Como é que foi? Ele estava aqui no Rio. Nesse dia, ele estava no Rio, que era um final de semana, e a gente foi almoçar junto com a minha vendedora, com o marido dela, todo mundo. Foi todo mundo junto. No dia seguinte, a gente ia para uma churrascaria. Foi assim a traição, como eu te falei. Eu ia buscar ele no hotel dele no café da manhã, para a gente ficar junto, o cara era meu amigão. E a gente ia, então, para a churrascaria com a vendedora de novo. Ele sumiu. Eu passei o dia inteiro procurando ele. O dia inteiro, ligando pro hotel, ia no hotel, e o cara sumido. Você deve ter achado que ele tinha morrido. Não, estrangeiro. No Rio de Janeiro. No início, eu comecei a ficar preocupado, porque ele tomava açaí, ele era viciado em açaí, ele ficava ali naquele hotel, ali em Ipanema, no praia, um hotel ali, aí eu falei, ele deve ter não sei qual é você. Aí ele ficava ali tomando açaí, não sei o que, eu falei, bom, ele deve estar ali, eu fui esperando. Então, assim, eu comecei a ligar às 10, quando deu assim, 6 da tarde, eu pensei assim, vou ligar para minha vendedora, porque que estranho, ela me liga 10 vezes por dia, inclusive... Também não te ligou. E ela não ligou. Quando eu liguei e ela não atendeu, minha ficha caiu na hora. E aí eu era muito jovem de novo, na época eu estava com 20, não era tão jovem, mas enfim, eu tinha, sei lá, 28 anos, mas tinha pouca experiência com esse aspecto da sociedade e tal. Então, quando finalmente falei com ele às 10 da noite, eu estava já, como você falou, por aqui. Ele ia embora no dia seguinte. Eu já falei, porra, cara, eu já sei. Eu falei, eu sei o que você estava fazendo, não sei o quê. Aí a gente começou a discutir. Mas vem cá, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Objetivamente falando. Objetivamente falando, ele tinha chegado à conclusão, junto com a minha vendedora, de que eles não precisariam de mim.
Então então eles queriam falar para o americano comprar minha parte da fazenda e eles iam tocar São Paulo sozinhos. Então, Quer dizer, na verdade, era a garota que ia entrar no teu lugar. Como alguém ganhando menos. Olha, depois essa história se desenvolveu mais 10 dias, porque tinha um show de pérolas em Miami. E esse meu sócio americano é de Miami. Então, eu liguei para ele, contei tudo. E ele não ele ficou naquele americano, né? Ele ficou naquela assim, pô, João, tudo bem, tô ouvindo um lado da moeda, tal e Será tal. que é verdade? Ele ouviu um lado da moeda, queria ouvir o outro. Então, finalmente, depois de 10 dias, essa minha vendedora estava em Miami com o meu sócio e chamou ele para uma conversa. Então, para ele ouvir o outro lado da moeda. E aí foi que eu descobri que eles queriam fazer isso. Daí em diante, azedou total. Porque eu falei assim, pô, porque eu não conseguiria mais... Porque ele era um amigo que me traiu, vamos dizer assim. Então... Não, é verdade. Vamos dizer assim, não, é isso mesmo. É um amigo que tem um amigo que não era teu amigo e te traiu. E aí eu não ia conseguir. E meu pai, engraçado, porque meu pai conheceu ele nessa viagem no Brasil. E nesse almoço no iate, meu pai não gostou dele. Falou assim, pô, esse cara é maluco. Mas eu já sabia que ele era maluco. Só que eu, como falei antes, né, na inocência, eu não sabia que ele era mau caráter. E o que aconteceu? Quando acabou isso, como eu estava falando, eu tinha minha família para cuidar. Então eu do dia para a noite não tinha mais a fazenda de pérola, né? E aí olhei para as crianças e falei, caramba, que loucura. Eu tô com Mas vem cá, como é que vocês desfizeram o negócio? Você saiu nu com a mão no bolso? Saí nu com a mão no bolso. Depois depois eu voltei ao Tahiti, porque como eu já tinha vários clientes, já tinha formado tudo, eu continuei com o negócio de pérolas. Conheci um australiano, comecei a ir para a Austrália, Hong Kong, comecei a fazer... Só que aí eu deixei de ser fazendeiro e virei comerciante de pérola. Tá, você começou a comprar e vender. Comprar e vender. O que eu adorava, ia para Nova York, viajava, mas já não era a mesma coisa, né? No final das contas, o mercado de joia tem lá as suas regras, então eu jogava conforme as regras, mas então era um pouco arriscado, eu diria. Meus filhos foram crescendo e eu falei assim, quer saber? Eu acho que está na hora de eu tentar a vida aqui no Rio, uma vida mais... não comum, não, mas uma vida aqui. Eu tinha amigos empresários e tal, eu falei, quer saber? Vou virar um empresário. Mais assentada, uma vida mais assentada. Mais assentada. Aí tive algumas empresas, hoje eu tenho... De tudo que eu fiz, a única coisa que ficou é um site de relacionamento, que funciona legal, e mercado imobiliário. Mas, assim, de tudo que eu fiz das empresas, esse site é o que roda. Porque a compra coletiva, as outras coisas, já fechei, já acabaram. Você está contando essa história toda que você contou para mim no livro, não? Não. Você já acabou de escrever o livro? Então, olha que engraçado. O livro, quando foi para a editora, tinha 800 páginas. Eu contava tudo isso que eu estou te contando, com detalhes. A parte da fazenda de pérola e do comércio em São Paulo, a pessoa que me ajudou a escrever, que é uma coach para escrever, Sim. Ela é a parte que ela mais gosta. Ela ama essa parte. Mas eu acho que não devia tirar isso não, cara. mas na editora deu uma encurtada nessa história toda e focou muito na história do tubarão. Eu achei legal, aceitei. Você deixou ficar assim? Eu deixei e assim, eu acho que a história das pérolas tem vários momentos incríveis, sabe? Assim, só para você ter uma ideia do momento que era um momento que a Daslu ainda estava no auge, sabe? Antes dela fazer aquele mega shopping. E assim, para você ter uma ideia, eu vendia a pérola dentro da Daslu. Eu ficava dentro do trocador escondido dentro da Daslu. E as meninas da Daslu ganhavam comissão minha e vendiam. Foi um momento muito incrível. Quando meu sócio, eu acho que estão voltando ao sócio, ele viu tudo isso, ele pirou. Ficou maluco. Quer dizer, ficou maluco, não deixou a maluquice sair para fora. Sair para fora. Mas é uma história... E aí, com as pérolas, foi muito interessante. Mas, de qualquer forma, não me arrependo, não. Essa fase que eu estou agora na minha vida, de procurar o sonho, de realizar o sonho, ela é muito... eu consigo ir muito de cabeça porque a pérola foi isso, sabe? A pérola foi assim, eu vou pro sonho, sabe? Eu vou de cabeça no sonho. E qual é o teu sonho hoje? O sonho agora é o livro ganhar força, ganhar tração. Então, eu estou focando muito em rede social e fazendo alguns trabalhos, leituras coletivas, divulgando o livro. O livro tem dois caminhos que eu vejo hoje. Um é filme,
por que eu falo filme? Porque eu acho que 30% das pessoas que leem e me dão feedback falam, estou esperando o filme. Então, igual o livro, a pedidos, várias pessoas já falam, um livro sobre tubarão, ataque de tubarão, dá um filme. Então, esse é um. E o outro é, através da Isca, que é a marca que eu estou criando, criar uma empresa onde eu junte pesquisa científica e iniciativa privada. E pode até ter iniciativa pública ou privada. E crie um ambiente de pesquisa no mar, então seria um barco, que pesquisadores possam ir e que eu divulgue essas pesquisas através da mídia e tenha patrocínio para isso. Literalmente, o que o Jacques Cousteau fazia, sabe? Há 60 anos atrás. Então, assim, eu quero transformar, e o livro, eu acho que o livro, eu escolhi o livro também, já com essa ideia, porque eu acho que o livro das mídias, tantas mídias, eu fui escolher o livro, eu acho que o livro, apesar do livro ser o mais antiga das mídias, né, que a gente está aí hoje, é a mais forte. É impressionante a força que tem o livro, é impressionante a força que o livro, eu acho que dá pra gente, depois que você acaba de escrever o livro, como as pessoas te recebem, sabe? Então eu queria que o livro fosse tipo uma semente bem plantada para esse projeto já sair de um livro, sabe? Então até eu brinco às vezes que o livro era meu barco no início, que tem um formato assim, né, tipo um casco, e que vamos ver onde é que esse barco vai me levar, sabe? Você tem 3 minutos para dizer o que você quiser. Poxa, Aí eu vou atender a essa pessoa que estava aí ansiosa para ouvir só você e eu não vou mais abrir a boca porque eu quero ouvir você também sem interferência minha. Vamos lá. Não, primeiro eu te agradecer, adorei a conversa. Pô, fiquei muito feliz quando o Patrick me falou que você queria conversar comigo. Então, obrigado, pô, um maior prazer. E assim, eu acho que o livro, tem uma coisa que aconteceu com esse livro, que ele foi lançado numa segunda-feira, na sexta-feira começou o lockdown, e a gente está vivendo, não querendo voltar ao assunto de Covid, mas a gente está vivendo esse momento, né, que é um momento de muita reflexão, né, para todos nós, que tivemos que viver uma situação que ninguém esperava viver, e que assusta muito, né, porque é uma questão de vida ou morte, em muitos casos. E o que eu tenho para dizer é, do mesmo jeito que eu encarei o tubarão, que hoje em dia tem que encarar o medo de tubarão, a gente agora vai estar tendo que encarar uma nova realidade. Então a gente tem que encarar com seriedade, inteligência e coragem. E para frente, bola para frente. É isso aí. Olha, o nome do livro é A Isca, para quem está perguntando. E onde é que se compra o livro? Então, pode na Argumento, no Leblon, Livraria Argumento no Barra Shopping, Amazon.com, estantevirtual.com, americanas.com, online, venda online está indo super bem e na Argumento também. Ô, João, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem aqui vários veículos de comunicação. Esse bate-papo nosso vai se transformar num programa de televisão. E eu vou te avisar quando ele for ao ar. Lógico, por favor. Fica Obrigado. com Deus. Muito obrigado pela tua aceitação do meu convite, por ter aceito bater esse papo comigo. E conta com a gente. Tá bom, conte comigo também. Obrigado, tamo junto. Estamos encerrando, então, o Menorá na TV de hoje, prometendo voltar na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá!